Olá, pessoal. Hello. Mais uma live. Como vocês estão? Boa tarde. Mais uma live por aqui. Ver se a internet fica mais tranquila. Boa tarde, pessoal. Mais uma live aqui no Financeiro. Gente, não sei vocês, mas eu tô exausta. Senhor, essa semana foi tensa. A voz nem voltou ainda de ontem. Gente, boa tarde. Mais uma live, graças a Deus. Ontem tive o prazer inenarrável de dar uma aula de 1h30, mais ou menos, para 40 pessoas. Mais um marco na minha carreira aí, check. E ontem eu não fiz a live justamente porque foram atendimentos e mais essa aula e mais preparação. Então não consegui vir aqui ontem, mas hoje estamos juntos novamente. Live rapidinha também, de novo. Tô pegando os horários também, né? 12:30 não é muito bom, não. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Gente, hoje queria falar um pouquinho também sobre decisões financeiras. A gente vem falando desse assunto. Eu falei desse assunto em algumas lives anteriores, não vou lembrar exatamente qual. Mas hoje eu peguei esse livro aqui, ó. Psicologia Econômica por Psicólogos. Gente, esse livro, assim, pra quem gosta do tema, né? Pra quem gosta do tema finanças atrelado à psicologia, esse livro é maravilhoso e melhor, né? Escrito por 2 mulheres brasileiras, psicólogas, e 2, tem muita pesquisa. Então, não são coisas que tiramos da cabeça e colocamos no livro. Foram pesquisas feitas e assim, tá bem legal esse livro. A gente leu no Clube do Livro também, alguns meses atrás. Inclusive, a professora Andresa participou da reunião, foi muito legal. Eu queria trazer um trechinho de uma das partes, na página 93, que diz assim: o indivíduo precisa tomar decisões que envolvem dinheiro quase que diariamente. A maioria dessas decisões tem reflexo nos relacionamentos pessoais, principalmente na família. Compreender esse processo de escolha financeira e seus motivadores é benéfico para o indivíduo, que, conhecendo os diversos elementos que influenciam sua resposta, pode tomar decisões que o direcionem para para um maior bem-estar na vida. São diversos os fatores que atuam nas decisões financeiras. Fatores que são influenciados por questões emocionais, econômicas, sociais, culturais e biológicas que se interrelacionam o tempo todo. Por isso, é importante a reflexão constante sobre o próprio comportamento e seus motivadores. Sendo a família o seio do aprendizado financeiro, assim como o berço das conexões relacionais, é fundamental um olhar mais atento para esse aspecto. É uma coisa que é muito doido, assim, né? Um planejamento financeiro, assim, normal, você só olha os números ali, vê o seu orçamento, se tá se encaixando, se não tá, você tem que gastar menos do que você ganha, fazer renda extra ali, se você não tá ganhando o que você tá gastando. Só que quando você entra em numa outra vertente do planejamento financeiro, que é o comportamento, você acaba se deparando com questões como essa que eu citei. Então, assim, não é só o que você tá gastando, é assim, o porquê que você tá fazendo aquilo e de onde vem aquilo ali. De novo, né? Não sou psicóloga, eu sou planejadora financeira, mas muito das coisas que a gente faz com o nosso dinheiro é emocional. E essas emoções partem
de algum lugar, de alguma experiência, de alguma pessoa. Então, geralmente, as nossas primeiras experiências, né, com dinheiro são com os nossos pais, são com os nossos familiares, são com as pessoas que nos criaram. Então, por isso é importante entender disso, né? Então, assim, não simplesmente ver o que tá acontecendo hoje e daqui pra frente vai ser assim, não. O que eu venho trazendo lá de trás, o que eu venho trazendo da minha história, o que eu venho trazendo da minha família, que em algum momento fez sentido, mas que agora não faz mais sentido e tá me impedindo de avançar. Ela trouxe até uma história aqui. Jonas era um jornalista que estava sempre endividado. Quando seus pais se separaram, ele ainda era uma criança. Após o divórcio, o pai se afastou do filho, o via ocasionalmente e Jonas sentia muito essa ausência. O pai trabalhava bastante e tinha uma boa situação financeira. Na juventude, Jonas ficou depressivo e procurou o pai em busca de atenção, mas ele sugeriu pagar-lhe uma viagem para a Europa. O ressentimento de Jonas só aumentava ao longo dos anos. Aí agora, quando adulto, Jonas, né, estava sempre endividado e o pai o socorria, pagando as suas dívidas. Certo dia, Jonas disse: se eu prosperar, meu pai sentirá que foi um bom pai. Isso não é justo. Ele vai pagar pelo mal que ele me fez. Então você vê que muitas das coisas que a gente pensa sobre o dinheiro, né, que a gente enraiza sobre o dinheiro, estão ligados a outros fatores. Então, o que fazia Jonas não prosperar? Sempre estar no endividamento, sempre, porque isso era uma forma de punir o pai dele pela ausência dele. Olha só que louco isso. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes a gente... eu não ligo pra dinheiro, não tenho... não, dinheiro pra mim não é importante. Só de eu pensar isso, eu já vou gastar o meu dinheiro sem pensar. Porque o dinheiro não é importante pra mim. Então, por que eu preciso pensar numa coisa que não é importante? Entende? Então, assim, entende que não é só os números. Não é só você ver o que tá acontecendo ali na sua vida atualmente, né? O que tá acontecendo de fato no seu orçamento. É você se autoconhecer o suficiente pra saber o que tá te barrando pra você fazer aquilo que você gostaria com o seu dinheiro. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui que a professora deu no livro, o Jonas era filho de pais separados. O Jonas é um nome fictício, né? Obviamente. Ele era filho de pais separados, o pai era ausente, o pai trabalhava muito, tinha bons recursos financeiros. Ao invés de estar presente, ele pagava coisas pro Jonas, o que isso deixava ele mais irritado. Então o Jonas entendia que ele não podia prosperar. Ele próprio não podia prosperar porque seria uma forma de punir o pai. Porque se ele prosperasse, na cabeça dele, ele estava achando que assim, o pai ia achar que fez um bom trabalho. E olha só como a gente deposita as nossas frustrações, expectativas nas outras pessoas, e isso acaba afetando a nossa vida, não a da outra pessoa. É muito doido isso. Então, você se entender, você de fato mapear o que aconteceu na sua vida, né? A partir de que momento você está endividado, você começou a ficar endividado. Muita gente, por conta de uma troca de contexto de vida. Então, eu era casada e me separei, me divorciei. Foi nesse meio tempo que eu comecei a ficar, que eu me endividei, porque eu tive que morar sozinha, porque eu tive que criar filho sozinha. E aí a gente vai acumulando essas experiências e a gente vai cada vez mais colocando sobre o dinheiro, né, sobre a nossa vida financeira. Porque a gente tem que tomar decisões financeiras todos os dias, né? Igual eu falei aqui no começo da live. A gente toma decisões financeiras praticamente a todo tempo. Então, quando eu entendo que esse monte de obstáculo que talvez esteja me impedindo de ter uma vida financeira saudável... E, gente, vamos, né, ser adulto aqui, não é? Ser milionário,
Não, é você ter uma vida financeira saudável, é você fazer as escolhas com o seu dinheiro, né? Que fazem sentido pra você. É você ter ter o poder de escolha na sua mão. E muitas vezes isso não acontece porque a gente tá preso a coisas, a lealdades invisíveis com os nossos familiares. Então, se o meu pai foi uma pessoa endividada, se a minha mãe foi uma pessoa endividada, muito provavelmente eu aprendi que ser endividado era uma coisa normal, era uma coisa ok. E ninguém tem culpa disso, gente. Nossos pais, eles não foram ensinados, né? Tipo assim, como tratar o dinheiro. Não tinha isso na época deles, né? Então não dá pra você culpar o seu pai, sua mãe ou quem quer que seja que te criou, porque não tem como você ensinar uma coisa que você não sabe. Agora, hoje, as coisas estão diferentes, a informação tá aí, né? Então, assim, você sempre viver endividado, você sempre viver no cheque especial, você sempre viver ali só pra pagar conta e boleto, não sei o que lá, tem alguma coisa errada, né? E claro, esses dias eu também recebi um hate porque eu falei sobre isso, né? Que não é normal você viver nesse looping de endividamento, de ficar pagando conta, de nunca fazer nada por você, né? Eu recebi um hate falando assim, mas também não é justo, não é normal também o governo que a gente tem, não sei o que lá, e o governo não faz nada por nós. E, gente, é assim desde sempre, né? Se eu for culpar as terceiros pela minha vida, aí eu deito em posição fetal, né, no chão e não faço mais nada. Eu só fico esperando, né, a graça divina ali do governo parar de roubar, das pessoas quererem, né, ser melhores, e eu fico aqui, Marajá, tudo certo. Não é assim que funciona, né? Infelizmente a vida real é diferente. Então, se eu não tomo as atitudes corretas para que eu viva a vida que eu gostaria de viver, não espere que outras pessoas vão fazer isso por vocês, porque não vai. Não vai. Então, quando eu entendo todas essas questões familiares, né? Esses problemas emocionais, essas crenças sobre o dinheiro, essas experiências que eu tive que faziam sentido em algum momento, mas hoje não faz mais, é muito mais provável que um planejamento financeiro dê certo. Porque eu já vou saber que quando acontecer alguma coisa ali que já aconteceu no meu passado, eu vou estar mais consciente daquilo ali. Falar, não, peraí, calma que eu fazia isso, mas agora não faz mais sentido. Então, vamos ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui. Então, eu vou finalizar lendo essa última frase aqui, porque, gente, esse termo lealdades invisíveis, pra mim, quando eu li, eu até escrevi aqui, ó, fiz uau, que texto, acho que nem dá pra ler, pois uau, que texto, porque, assim, é isso, a gente tem uma lealdade invisível com as pessoas que nos criaram. Então, se o meu pai foi endividado, eu posso ou ser endividada pra ter essa lealdade invisível com ele, não ter uma repulsa dentro da minha família de ser diferente, né? De não ser uma pessoa endividada, mesmo que inconscientemente, tá? A gente não faz essas coisas consciente. Então, assim, inconscientemente, eu não quero ser punida dentro da minha família, então eu vou ser igual o pessoal da minha família, porque isso é o certo. Isso é o que eu aprendi que é o certo. E nem sempre e tá tudo bem mudar de opinião, né? Se não tá fazendo sentido pra você, se não tá fazendo sentido na sua vida hoje, por que não mudar, né? E aí ela termina aqui. As lealdades invisíveis são capazes de se perpetuar por gerações, até que um membro da família tome consciência delas, tornando-as visíveis, criando assim estratégias para enfrentá-las. As dificuldades ligadas ao dinheiro de um indivíduo pode ter sua origem nesse pacto de lealdade à família que, somado com os outros aspectos sociais, culturais, biológicos, cria uma verdadeira desordem na vida financeira. Então, assim, além de você ter sido criado de uma maneira com o dinheiro, tem outras coisas externas que fazem você tomar decisões financeiras erradas. Então, assim,
principalmente sociais, culturais, né? Aquele efeito manada, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Contabilidade mental, agora teve a Black Friday, por exemplo. Então, assim, tudo isso são formas com que você se enrole financeiramente. Então, eu conhecendo já que eu tenho essa lealdade invisível com os meus familiares, enfim, é uma forma de eu criar uma barreira ali, falar, opa, pera, tem uma coisa errada, tô repetindo um padrão aqui que eu não quero repetir, como que eu faço pra mudar? Então, a informação, o autoconhecimento, gente, é, assim, primordial para quem quer ter uma vida financeira saudável, para quem quer ter uma vida financeira sem, não vou dizer sem preocupações, né? Porque é muita hipocrisia eu falar um negócio desse. Mas quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente entende como a gente lida com o dinheiro, fica mais fácil da gente interpretar ali os obstáculos que pode acontecer no meio do caminho. E aí, um planejamento financeiro muito claro, né, com todas essas questões já sendo consideradas, a maneira que vai passando o tempo, eu tenho mais ciência de que aquele planejamento financeiro vai dar certo, né, que aquilo ali que eu tô estruturando, né, que é um processo também, né, não é do dia pra noite que você, nossa, tá super bem nas finanças e tudo certo, você era uma pessoa endividada e agora, nossa, agora eu sou... Não é assim, é tudo um processo. Então, a chance desse processo dar certo é grande quando você entende que tem algumas barreiras ali te impedindo, principalmente em questões familiares. Então, vou encerrando por aqui a live. Eu acho que esse assunto, assim, tem muito... faz muito sentido e eu vejo cada vez mais isso nos meus atendimentos com os meus clientes, por isso que eu sou muito chata, eu pergunto muita coisa da família, e assim, e não na questão de perguntar pra julgar a pessoa, mas assim, pra entender até que ponto aquilo ali que ela tá fazendo veio dela e não de outra pessoa, e não de uma experiência, e não de uma crença que ela tem, ou de alguma coisa que ela viu e tá repetindo, entende? Então, essa a importância da gente se conhecer, da gente tá sempre se autoconhecendo, sempre estudando, sabe? Assim, porque eu acho que quanto mais a gente conhece algo, né, quanto mais a gente conhece o nosso inimigo ali, entre aspas, mais fácil fica da gente pular esse obstáculo, tá bom? Bom, o livro é esse daqui, novamente, Psicologia Econômica por Psicólogos. Recomendo muitíssimo quem gosta desse assunto. E é isso, gente, muito obrigada mais uma vez. Lembrando que todas as lives estão lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Fica mais fácil de achar por lá. Se inscrevam lá no canal, por favor. E até amanhã. Beijinho.